Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui uma lista de 6 opções de reforços que, na minha opinião, poderão agregar muito à equipe do Sport nesse meio do ano e até mesmo, né, dependendo da fase que o clube chegar nesse meio de temporada, dependendo até facilita a contratação de alguns jogadores, mostrando que o projeto realmente vai ser de subir para a primeira divisão como algo quase que inevitável, né? Então aí você já chegando no meio do ano, seja em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas com uma vantagem bacana nessa zona do G4, pode até ser um indício de uma contratação que vai chegar para esse ano disputar a reta final da Série B e ano que vem estar na Série A. Então são nomes de jogadores que, nossa, são super viáveis. Alguns aqui, um pelo menos específico, sim, mas outros, se não fosse um projeto bacana de, por exemplo, nos próximos meses, né, estar de volta à primeira divisão e ser protagonista, conseguir jogar com frequência como titular na Série B, acho que algum desses não aceitariam. Então o Sport viver uma boa fase, sem dúvidas facilitaria esse processo, mas não são nomes fora da realidade, 1 milhão de salário, não é isso. Acho que boa parte desses jogadores nesse vídeo vocês vão gostar e espero que seja uma boa lista, né? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para chegarmos aqui a 15 mil inscritos no YouTube. Então você está assistindo aqui, aproveite para deixar seu like, se inscrever também no nosso outro canal, Black Carta Foot. Por lá às vezes nós postamos também notícias do esporte, um canal que nós postamos apenas notícias dos times fora do eixo. Eu vou deixar na tela final, assim como indicação de outros vídeos para vocês. Então bora aqui para o conteúdo. Bom, então primeiro aqui nesse vídeo é o ponta Marcos Paulo, ele que é português e brasileiro, tem 23 anos de idade, estava por último no São Paulo, né? Aquele mesmo, 29 jogos no ano passado, 4 gols e 2 assistências. Ele, se você for ver, né, até foi um cara, um reserva ali imediato nessa posição, alguns momentos como titular, ainda com o Rogério Ceni, e depois com o Dorival Júnior ficou muito mais no banco, né, quando teve essa mudança de técnico na temporada passada. Então se você for ver no total, dá pra ver, 6 jogos na Sul-Americana, 1 gol, Brasileirão 2 gols marcados e outro na Copa do Brasil. Um desempenho ali razoável, dá pra ver também que jogando muito mais como reserva do que como titular. Ele ainda tem contrato com o Atlético de Madrid, pelo que eu vi aqui, ó, até o final do ano de 2026, né? Então ele chegou de graça da equipe vindo do Fluminense e ainda não conseguiu retomar aquele bom futebol. Apresentou alguns momentos, um bom desempenho no São Paulo, mas não teve ainda uma sequência como titular e tudo mais. Então acho que é isso que está faltando para a sua carreira. Dá para ver que quando ele surge no Fluminense com 18 e 19 anos, entre 2019 e 2020, teve um bom desempenho. Foram 11 assistências naqueles 2 primeiros anos e também mais 14 gols marcados. Naquela época foi comandado, inclusive com o Fernando Diniz e tudo mais. Aí foi para o Atlético de Madrid, nunca nem jogou, né, na equipe de cima. Foi emprestado também para o Famalicão de Portugal e para o Mirandês, da segunda divisão da Espanha, antes desse empréstimo para o São Paulo. Eu acho que uma procura, por exemplo, do Sport para a Série B pode ser uma boa, até porque não apareceu tantas opções assim da Série A, e eu fiquei surpreso, né, porque é um jogador que eu acho que agregaria muito, por exemplo, para o Criciúma, para o Vitória, para o Atlético Goianiense, até para algumas equipes que já estavam na primeira divisão, Cuiabá, o próprio Cruzeiro, por exemplo, eu acho que agregaria sim. E tá aí essa posição, bem jovem também, 23 anos, dependendo se conseguisse contratar ele em definitivo, né, junto ao Atlético de Madrid, acho que poderia ser uma boa. Outro aqui, uma opção para zaga, jogador então que está lá no Vizela de Portugal, é o Anderson Jesus, atleta que já tem um vínculo bem longo já com a equipe, ó, indo para a sua terceira temporada consecutiva como titular, tem contrato só até junho desse ano, então já pode assinar um pré-contrato. Eu acho que seria uma boa opção. Nesse ano 33 jogos, ano passado 32 partidas e 3 gols, é revelado aqui na base do Confiança e do Atlético Mineiro, passou também pelo América e pelo Grêmio, né, jogou por vários times. Por último foi pelo América, onde 2020 e 2021 ajudou muito a equipe naquele período, 73 jogos, 4 gols e 3 assistências, um zagueiro que marca muitos gols, né? E foi para o Vizela, onde viveu uma fase bacana. Tá certo que ele vai deixar o clube? Ainda não, né? Então não está definido que ele vai deixar o Vizela, mas está em contrato se encerrando. Como estamos em maio, né? O vínculo vai só até o final do próximo mês, já pode tranquilamente assinar um pré-contrato e chegar para a janela de julho, que é a janela internacional. Só pode chegar a partir do dia, acho que é dia 10 ou dia 5 de julho, né? Quando reabre a janela de transferências. Uma opção aí para zaga, não tá velho, né? Pô, 29 anos, tem muito ainda para agregar. Zagueiro aí então que é destro, joga aí pelo lado direito, 1,86 m de altura, jogando a primeira divisão de Portugal nos últimos 3 anos, contra bons times, né? O próprio Braga, por exemplo, Benfica, Porto, enfim, sempre sendo o titular. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo.
Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair para você apostar nesses próximos jogos, principalmente na final da Champions League, né? Você vem aqui em futebol, estou aqui na parte principal, vem aqui, por exemplo, em Elite da Europa, e aí você vai ver as várias opções para esse jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Eu acho que eu vou aqui numa vitória realmente do Real Madrid, ó, vou até tirar essas outras opções. Por exemplo, vou colocar aqui R$120, caso o Real Madrid vença, voltaria 186. Ou, por exemplo, vou colocar aqui, salvo, R$70, por exemplo, voltaria 108, ótima cotação para esse duelo. Tem a opção também de você apostar no Real Madrid ou empate, né? Que aí está com uma cotação um pouco menor, mais 1.12. Vou colocar aqui, por exemplo, R$200, voltaria 224. E tem vários outros jogos, né? Lembrando que aqui pelo meu link embaixo na descrição, a partir de R$65 você já tem o dobro no seu primeiro depósito. Então, clica aqui no link embaixo, faz aí seu depósito, R$65, viraria, por exemplo, 130 e já pode começar a apostar. Lembrando também que sempre tem, né, os jogos da Série B, do esporte. Aqui, por exemplo, ó, nessa rodada que eu estou gravando, várias das opções ó, que vão estar aparecendo aqui para vocês. Avaí, Goiás, Amazonas, Mirassol, já passou, né, o jogo do esporte, que foi ontem. Mas aqui, ó, as várias opções para você começar a apostar na Betfair, o link está aqui embaixo. Vamos aqui falar com mais um com vocês, que é uma opção de centroavante, que é o Rômulo, de 22 anos de idade, 1,93 m de altura, jogador que surge no Atlético Paranaense com uma grande promessa. E eu fiquei surpreso, né, quando vi que ele estava nessa equipe aqui, ó, o Göztepe, que é bem conhecido, mas está na segunda divisão do futebol turco, conseguiu acesso recentemente para a primeira e pode ser que ele continue por lá por mais um ano, mas ainda não está definido. Só para você ter uma ideia, ele chegou, né, a ser cogitado a ser vendido por mais de 40, 50 milhões de reais, depois de uma boa atuação em 2022 pelo Atlético Paranaense, ó, dá para ver aqui, 51 jogos, 9 gols e 5 assistências. Mas no ano passado acabou que foi muito mais um reserva, teve pouco espaço, 28 partidas, um gol e uma assistência, e nesse ano um jogo no campeonato estadual, até ser emprestado para a Turquia, onde dá para ver aqui, ó, foi titular absoluto, 13 jogos, 5 gols e 3 assistências, uma boa participação no futebol europeu. Tem contrato só até o meio desse ano, né, de empréstimo, e pode ser que fique na equipe, mas ainda não está definida a situação, que agora a equipe vai jogar a primeira divisão, né, do futebol turco. Pode ser que o Atlético Paranaense exija, por exemplo, uma compensação financeira ou algo nesse sentido, né. Vai lembrar que também ele marcou muitos 2 gols aqui, ó, no último jogo, no penúltimo jogo que ele jogou, né, 2 gols marcados. Enfim, vive uma fase interessante, com assistências também. Acho que agregaria muito para essa opção de centroavante. Tudo bem, né? O Sport está bem servido para centroavante, mas pode jogar ali com 2, por exemplo, seria uma alternativa muito bacana, seja para o final desse ano e para o início também do ano que vem, caso a equipe, né, realmente consiga confirmar o acesso para a Série A. Mais um aqui no vídeo é um lateral direito que não vive uma fase tão interessante como os últimos, mas é um jogador que eu enxergo com muito potencial, que é o Everton, né, lateral direito. Se eu não estiver enganado, terminou, né, o vínculo dele com o Red Bull Bragantino depois de 5 anos, né, chegou lá em 2019 e aí ficou 20, 21, 22, 23 sendo emprestado para as outras equipes e agora está na Ferroviária para a disputa da Série C. Acabou de chegar no time depois de disputar o Campeonato Goiano pelo Goiás, foram 12 jogos disputados, uma assistência e agora está na Ferroviária. Passou também de empréstimo ano passado na Série B para a Ponte Preta, foi titular, 35 jogos e 3 assistências, jogou também no Red Bull, foram 2020 e 2021, teve mais frequência, no total 34 jogos, um gol e uma assistência, 24 jogos pelo Vasco na Série B, ainda passou pelo Internacional com uma partida, então dá para ver que ele vai bem em alguns momentos, depois cai um pouco de produção, mas é um jogador que eu ficarei de olho, até pela idade, né, só 24 anos, eu acho que agregaria bastante, é um nome extremamente viável, ainda mais se o Sport demonstrar interesse estando na Série B, sem dúvidas faria muita diferença. Lembrando que ele é revelado pela base do Figueirense, passou também pelo Cruzeiro, foi bem naquela reta final da Série A de 2019, quando o clube foi rebaixado, 5 jogos e logo depois deixou a equipe para o Red Bull Bragantino, se não estiver enganado foi até de graça, né, naquela época, ó. Do Cruzeiro para o Red Bull Bragantino e depois foi emprestado várias e várias vezes. Enfim, uma opção aí dentro também da realidade. E para terminar aqui o vídeo, tem um Rossi, centroavante não, ponta de 31 anos de idade, pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, tem contrato até o final do ano com o Vasco e não tem jogado com tanta frequência assim nos últimos jogos, ó. Dá para ver que ele é um reserva imediato na posição, eu acho que é uma alternativa muito bacana. Até foi especulado no Goiás, que está também na Série B, por pouco, né, não teve esse acerto no meio da temporada. Nesse ano, 15 jogos e 2 assistências, desempenho abaixo do que ele foi, por exemplo, na reta final do ano passado, que ele foi bem, né, no total 9 jogos, 1 gol e 4 assistências na reta final da Série A, ajudou muito o Vasco a permanecer na primeira divisão, ficou um tempo também lá no Al Faisaly da Arábia Saudita, desempenho bom também, né, no total 23 jogos, 9 gols marcados, passou pelo Bahia, pelo Internacional, Chapecoense, Goiás, futebol chinês, enfim, bem conhecido o Rossi, eu acho também que agregaria muito. A questão é ver, né, se ele abriria mão desse contrato com o Vasco,
que vai até o final do ano. Se ele, por exemplo, começar a jogar com menos frequência, né, do que era de se imaginar, até porque o Vasco vai fazer uma janela muito forte agora no meio do ano e deve chegar mais jogadores para essa posição e naturalmente o Rossi perder espaço. E eu acho que poderia ser uma boa, né, ele ir para o Sport, por exemplo, jogar com mais frequência. Deixa aqui a sua opinião também se você aceitaria ou não, ponta aí de 31 anos de idade. Tô curioso para ver o que tem a dizer aqui embaixo. Vou deixar o link também da Betfair para postar nos próximos jogos do Sport na Série B, final, por exemplo, da Libertadores, da Champions League, chegando, né, às retas finais dos campeonatos pelo Brasil, e nos vemos aí então numa próxima. Valeu, galera!